oculares que podem levar à cegueira, nós estamos aqui no estúdio com a médica oftalmologista, doutora Giane Brasileiro, que vai tratar sobre esse tema. Então fique atento ao quadro de hoje para você que deseja obter mais informações sobre cegueira. Vamos então acolher com alegria doutora Giane no quadro Para Viver Bem. Bom dia, doutora Giane, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes e seguidores da Rádio Shalom, do YouTube, do Instagram, doutora Giane Brasileiro. É com muita honra que aceitei o convite hoje para falarmos de um tema que é tão importante, principalmente nesse mês de abril, que é o mês Abril Marrom, que é de combate, prevenção à cegueira. E trazer esse tema aqui é levar saúde, trazer esse tema aqui é trazer vida. E é com muita honra que vamos iniciar. Fique aqui conosco, porque tem muita orientação importante. Esse é o nosso papel, é esse despertar. Se você não fez ainda a sua avaliação oftalmológica nesse mês de abril, durante esse ano, procure fazer a sua avaliação. Mesmo que você não tenha sintomas, mesmo que você não tenha nenhuma queixa, procure fazer a sua avaliação como prova, como questão de se prevenir e combater a cegueira. A maioria das doenças graves oculares, elas são silenciosas, muitas vezes nos estágios iniciais assintomáticas. Doutora, eu começo a nossa entrevista perguntando qual é o percentual, doutora, de pessoas no Brasil com cegueira, né, e com algum grau de deficiência visual? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 36 milhões de pessoas cegas no mundo. Temos um índice importante, entendendo que em torno de 60% a 80% dessas pessoas poderiam hoje não serem cegas se tivessem feito diagnóstico precoce e tratado de forma adequada. Né? Temos uma incidência no nosso Brasil, segundo o CBO, em torno de 1 milhão a 200 mil pessoas cegas e mais de 6 milhões de pessoas com baixa da visão, né, ou visão subnormal. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 200 milhões de pessoas no mundo com algum grau de deficiência visual ou baixa da visão. Então, estamos falando de números significativos, de números muito altos, e, por causa disso, a gente tem esse despertar sobre patologias que podem levar a essa cegueira. Doutora, quais são as principais doenças que podem levar à cegueira? É importante entender que a cegueira ela pode atingir desde as crianças quanto o adulto, em qualquer idade da nossa vida. E eu queria iniciar falando um pouco das causas na infância e também nas causas da vida adulta, de doenças que podem comprometer a visão de forma importante, levando até a cegueira. As crianças, vale entender que desde causas hereditárias como não hereditárias, podem afetar a visão da criança. Queria trazer aqui temas importantes como a catarata congênita, glaucoma congênito, que são causas importantes, né, da cegueira infantil, traumas oculares, né, recente, um caso de uma criança que teve uma perfuração total do seu globo ocular, infelizmente levando à sua perca do globo ocular, né, trauma. Então, assim, por objeto perfurante, cuidado mãe, cuidado pai em casa, não deixar alcance de crianças, tesouras, né, ou objetos como faca, que às vezes a criança no movimento brusco pode trazer uma tragédia. E não só levar a cegueira, como perder o globo ocular, como aconteceu com essa criança recente conosco, né, que acompanhamos esse caso. Então, vale a pena também trazer a retinopatia da prematuridade, as distrofias retinianas, né, a aniridia, paciente que nasce com hipoplasia de íris, né, ou uma deficiência. É importante
que você faça o seu pré-natal, mãe, de forma adequada, adquirir rubéola, adquirir toxoplasmose durante a gestação, pode gerar um comprometimento importante na visão da sua criança. A mãe com rubéola durante a gestação, essa criança pode desenvolver uma catarata congênita, e se não tratada de forma adequada, se estiver trazendo obstáculo ao seu campo de visão, essa criança pode ficar com uma deficiência visual importante para o resto da sua vida. Né? A toxoplasmose, essa criança pode ter uma lesão macular, né? Uma placa de corioretinite na mácula, levando também a um comprometimento de sua visão. Então, desde a infância até a gestação da mulher, a gente já começa a fazer essa prevenção à cegueira. E na vida adulta, né? E não esquecendo de orientar que o estrabismo, os erros refrativos, pacientes com alta miopia, alta hipermetropia, não diagnosticada na infância, pode gerar uma ambliopia, um déficit funcional desse olho, e essa criança se tornar um adulto com uma deficiência definitiva, se não for tratada em tempo hábil. Nós nascemos com uma visão muito rudimentar, e essa visão ela é desenvolvida até os nossos, em média, 7, 8 anos de idade. Todo e qualquer obstáculo que impeça o desenvolvimento da nossa visão vai gerar um comprometimento na nossa capacidade visual. Tumores como retinoblastoma, né, também não diagnosticado, pode gerar não só cegueira na criança, mas perca da sua vida, leva risco de vida, que é um tumor maligno, que já falamos recente sobre ele aqui no programa. Então, mãe, pai, faça o teste do reflexo vermelho no seu filho desde o nascimento, que é o teste do olhinho. Fez ao nascer, não é isso o suficiente. Com 5, 6 meses, leve a oftalmologista, em especial oftalmologista pediátrico ou um oftalmologista que tenha bastante experiência com criança, para fazer uma nova avaliação e anualmente procurar fazer a avaliação do seu filho, para que ele tenha acesso a uma medicina de qualidade e possamos prevenir a cegueira, né, e suas complicações. E no adulto, nós temos a catarata, nós temos o glaucoma. Vale orientar que a catarata é a principal causa de cegueira no mundo, viu, Tiago, viu, ouvinte? Então, o índice de catarata é em torno de 50% das causas de cegueira no mundo é de responsabilidade da catarata. Graças a Deus que é uma cegueira reversível. Nós temos o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Precisa ser diagnosticado desde muito cedo, porque o glaucoma ele leva essa neuropatia, que é uma alteração do nervo óptico, e se não for tratado em tempo hábil, leva uma cegueira de forma irreversível. Então, precisamos diagnosticar cedo. Em geral, o glaucoma ele é silencioso nos estágios iniciais. Quando ele já vem dar sintomas, o paciente já tem um comprometimento de visão importante. Mesmo que seja diagnosticado e tratado de forma correta, aquela perca que o paciente teve, nós não podemos mais reverter, nós não podemos ganhar de volta essa qualidade de visão. E a deficiência do glaucoma, ela começa como uma deficiência periférica, né? O paciente vai perdendo esse campo periférico e muitas vezes ele não percebe. Por isso a importância de fazer os exames complementares, fazer o exame oftalmológico de rotina, para que a gente consiga dar esse diagnóstico em tempo hábil e prevenir a cegueira desse paciente. Nós temos também a degeneração macular relacionada à idade, que é mais frequente já depois dos 50, 60 anos de idade, onde o paciente também nos estágios iniciais, ele não tem muitas vezes nenhum sintoma. Quando ele vem sentir os sintomas, ele já está com aquela visão distorcida, né? Letras, tabelas inclinadas, tortuosas, visão turva, principalmente a visão central, e que precisa ser também tratado porque é uma doença progressiva incurável.
Nós temos a retinopatia diabética, atenção diabéticos, né? Você está dentro do grupo de risco que pode desenvolver doenças oculares importantes e gerar cegueira. Então, procure fazer sua avaliação oftalmológica anual, fazer fundo de olho, mapeamento de retina, fazer o controle da sua diabetes, uma diabetes bem controlada, diminui o risco de complicações oculares. Então, a estatística mostra, as pesquisas mostram que 75% dos pacientes portadores de diabetes vão evoluir há mais de 20 anos, vão evoluir com retinopatia diabética. Fica aí o alerta para que você faça realmente sua avaliação oftalmológica, mesmo que você não tenha nenhuma queixa aparente. E os erros refrativos, eles levam, principalmente a alta miopia, ela leva uma baixa da visão em qualquer idade, não só na infância, podendo gerar um comprometimento importante retiniano. Então, fica aqui o alerta, também um descolamento de retina. Você que às vezes vê moscas volantes, vê aqueles pontos, é como um flash de luz no seu campo de visão, ou uma baixa da visão, ou uma mancha negra no seu campo de visão, procure fazer uma avaliação oftalmológica. Você pode estar com alguma rotura retiniana, com algum descolamento retiniano. Se não tratado, ele também pode evoluir para a cegueira e trazer grandes complicações na sua qualidade de vida. Doutor, e as doenças que podem afetar a cegueira, afetam mais qual faixa etária? A faixa etária é acima dos 50, 60 anos de idade. Quanto mais idade eu tenho, maior o risco de eu desenvolver essas patologias que podem evoluir para a cegueira. Então, fica o alerta, com a idade você tem que ter um cuidado dobrado com a sua visão. E essas doenças, doutora, elas são mais comuns em homens ou em mulheres? Então, a incidência ela tem mais relação com a idade do que com o sexo. Mas pesquisas recentes mostram que nós, mulheres, temos uma incidência maior em desenvolver essas patologias que levam à cegueira. Os estudos mostram, em geral, pela prevalência de vida. A mulher termina vivendo muito mais anos do que os homens. Então, e as mulheres, principalmente em países subdesenvolvidos, onde a incidência de cegueira, de visão subnormal e de doenças oculares graves tem uma incidência maior pelo mau acesso aos cuidados da saúde. Então, a mulher também está enquadrada nessa estatística como tendo uma incidência maior. Pessoas que moram em países subdesenvolvidos, como a África e alguns lugares do mundo, né? Países em desenvolvimento como o Brasil, tem uma incidência maior, né, de casos de cegueira, de casos, né, de baixa da visão e visão subnormal pela falta do diagnóstico em tempo hábil, por falta de acesso a uma saúde, muitas vezes de qualidade, e termina comprometendo a visão e a vida do nosso paciente. Doutor, e quais dessas doenças que, se tratadas, né, no tempo, no modo correto, poderiam não evoluir para a cegueira? Então, como já falamos, a Organização Mundial de Saúde fala em uma estatística muito alta, entre 60% a 80% dos casos de patologias que deveriam ter sido tratadas e não foram, por isso que evoluíram para a cegueira. Então, praticamente todas essas patologias citadas, praticamente todas, se o paciente for tratado em tempo hábil, se o paciente receber um diagnóstico precoce e tiver um acompanhamento adequado, certamente ele não irá evoluir para a cegueira. Doutora Jane, com que frequência as pessoas, né, os ouvintes, devem ir ao oftalmologista e quais exames devem ser feitos rotineiramente para identificar, né, possíveis causas de cegueira? As crianças, eu indico um tempo um pouco mais curto. Essa é a minha forma de tratar os pequenos. Eu gosto de avaliá-los a cada 6 meses, né, devido à questão da evolução natural da visão que acontece até os 8 anos de idade. Então, até os 8, 10 anos de idade, eu gosto de ter um cuidado mais pontual, mais próximo das minhas crianças. No adulto, eu indico a avaliação anual,
né, é suficiente, a não ser por questões médicas. Paciente que tem diabetes, pacientes que já têm diagnóstico de glaucoma, pacientes que já têm uma patologia diagnosticada, às vezes ele precisa ir muito mais frequência ao consultório. Tem pacientes que precisam ir com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano. Mas, via de regra, de rotina, para pacientes bem, saudáveis, sem nenhuma complicação, é anual. E esse exame ele precisa ser avaliado de forma precisa, com constância. Não é seguro que você passe 2, 3, 4 anos sem fazer uma avaliação oftalmológica, porque a maioria, volto a repetir, das patologias mais graves, das patologias mais sérias, que podem gerar um comprometimento da sua visão, em geral, elas são silenciosas nos estágios iniciais. Doutora Giane, o que fazer para prevenir a cegueira? Então, eu digo que a gente deve fazer desde o nosso nascimento. A mãe já tem a responsabilidade de fazer um pré-natal adequado, né? Cuidar da sua saúde, de uma alimentação saudável, evitar alimentos crus, né? A gente sabe da toxoplasmose, que pode ser adquirida na gestação, nos primeiros meses de gestação, e pode levar a um comprometimento importante da visão do bebê. Né? Temos a rubéola e tantas outras patologias que a mãe pode adquirir e gerar problema na criança. A criança, nos estágios da nossa vida, a gente tem que fazer uma prevenção individualizada. A criança, fazer o teste do olhinho para dar diagnóstico de patologias sérias, como catarata, glaucoma, tumores, né? E outras alterações. Qualquer alteração num reflexo vermelho, a gente já fica em alerta. E, se necessário, fazemos outros exames para investigar outras patologias. Criança prematura, um cuidado especial, você que é mãe, seu filho é prematuro, corre ao oftalmologista, faz uma avaliação especial nessa retina dele. Enfim, nós temos que nos prevenir sempre fazendo avaliação oftalmológica. Na adolescência, onde a incidência de miopia e outros problemas refrativos são altos, leva seu filho ao oftalmologista. E na vida adulta, como já citamos, quando vamos envelhecendo, o risco de catarata e outras doenças vão aumentando, exame oftalmológico de retina. Essa é a melhor forma de prevenir. Em seguida, uso de óculos escuro, não coçar os olhos, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física. Isso não leva só à saúde do seu corpo, mas leva também à saúde da sua visão, é uma consequência. Eu digo que cuidar e prevenir da visão é algo diário. Não devemos procurar o oftalmologista só quando nossa visão está comprometida, só quando estamos sentindo dor, só quando está com a visão bastante embaçada. O cuidado com a saúde ocular ela tem que ser diário, né? Remover sua maquiagem, ter o cuidado de higienização com as suas lentes oculares, né? Pacientes que usam lente de contato, quantos casos de úlcera de córnea, quantos casos de infecção grave que também podem levar à cegueira, se não forem feito um tratamento e um uso dessas lentes de forma adequada. Né? Proteção em ambientes de trabalho com risco de trauma e perfuração ocular. Que tristeza, há pouco tempo atendemos um paciente que teve também uma perca total do globo ocular. Foi visitar o seu pai numa fábrica e seu pai estava lidando com aquelas maçaneta, aqueles, né, britadeira, e ele foi visitar o pai, não colocou o equipamento de proteção e um fragmento daquela pedra voou em torno de 20, 30 metros e teve uma destruição total do globo ocular desse jovem, né? Ainda em torno de 17, 18 anos de idade. Então, está em um local de construção, está em um local de risco, se posicione de uma forma que seu olho não possa ser comprometido. Na prática de alguns esportes, precisa usar os equipamentos, sim, de proteção, para que você não tenha um trauma ocular direto, e isso venha gerar um descolamento de retina, uma perfuração ocular, acidentes de carro, acidentes de moto, quantos casos de cegueira
né, baixa da visão, perca da visão em consequências, né, de maus hábitos. Então, a prevenção à cegueira ocular é muito ampla, porque tem a ver com a nossa rotina, com a nossa qualidade de vida. Não se automedicar, não usar qualquer tipo de colírio, em especial os corticoides, né, que pode o paciente evoluir com glaucoma, outras patologias, né, importantes. Pacientes que às vezes a gente pega no consultório, que faz uso de um colírio que o médico pediu para usar uma semana, usa 1 mês, 2 meses aquele colírio, aquela pressão do olho sobe, complica aquela visão. Então, o cuidado, ele tem que ser diário, mas começa, a primeira prevenção é indo ao seu oftalmologista e fazendo anualmente seus exames de rotina. Nós estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Eu quero aqui agradecer a nossa querida amiga doutora Giane Brasileiro, que tão bem, né, informou e está nos ajudando a viver melhor com qualidade de vida. E, doutora, para quem deseja buscar atendimento com a senhora na clínica, primeiramente o nome da clínica, né, doutora? E o endereço onde fica e o telefone para contato para quem está ouvindo. Nossa clínica é a Clínica Oftalmédica, uma clínica especializada em visão. E o endereço é a Rua Dona Leopoldina, 374. Fica entre a Santos Dumont e a Costa Barros. Eu sempre digo, o acesso é bem simples, é bem fácil, uma excelente localização. E o telefone de contato é 3221-6723 e 99984-4768. Inclusive, o celular, ele também é o WhatsApp. E na bio do meu Instagram, doutora Giane Brasileiro, se você apertar, você já cai com a nossa equipe. E é sempre uma honra, um prazer trabalharmos juntos a favor da sua saúde ocular, combatendo e prevenindo a cegueira, que é algo terrível na vida de alguém, né? Se a gente pode, tem a chance de 80% de evitar isso, então vamos usar todas as possibilidades ao nosso favor. A ciência está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Que Deus abençoe a todos. E foi um prazer enorme, querido Tiago, querido ouvinte, querido seguidor. Até a próxima terça, se Deus quiser. Até a próxima terça, doutora Giane Brasileiro. Então tá aí, gente. Olha, você que deseja buscar atendimento, se consultar, não perde essa oportunidade. Conversamos com a doutora Giane Brasileiro, oftalmologista, no quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem. Eu acho ruim essa câmera.